Todo mundo viu que o Vinícius Júnior saiu xingando pra caraca quando ele foi substituído no segundo tempo no El Clássico do último domingo. E se você não viu, veja agora. Viu? Ah, vai tomar no c... Tá de sacanagem, caralho! Ah, vai se... Não é possível, Joe! Sacanagem, pô! Não é possível, pô! Não é possível! Tá de sacanagem! Pô! Ah, vai se... Tá de sacanagem, cara! Não, por que, Joe? Não, pra ir embora. Lá pra baixo. Hey! Habla! Aqui! Habla em casa! Habla em casa! Nos vemos afuera. Vamos! Vamos! Por conta dessa atitude, ele pode ser punido lá no Real Madrid. Inclusive, os jornais Mundo Deportivo e AS informaram que a diretoria ficou bastante incomodada com a atitude do brasileiro e ele pode ser multado, pois consideram que Vinícius teve muita falta de respeito com Xabi Alonso. Inclusive, vários companheiros não gostaram da atitude. A ESPN informou que Vinícius está incomodado com a forma que Xabi Alonso vem lidando com os brasileiros da equipe. Lembrando que Rodrigo mal jogou sob o comando do novo técnico e Endrick não entrou em campo sequer por um minuto. Inclusive, o jovem já está fora dos planos e vai ser negociado em janeiro. Xabi Alonso prometeu na coletiva que falaria com Vinícius Júnior a portas fechadas e vamos ver como fica o clima entre eles após essa conversa. A renovação de contrato do jogador segue travada lá no Real Madrid, principalmente por conta dos valores, e a Arábia continua monitorando a situação do Vinícius Júnior. Segundo a informação que vem lá da Espanha também, o atacante está pensativo a respeito do futuro dele no Real por conta dessa relação com o Xabi Alonso. Na tua opinião, realmente teve muita falta de respeito do Vinícius Júnior ou você entende que ele só não queria ter sido substituído e falou tudo aquilo no calor do momento? Qual que é a tua opinião? Comenta aí, tá bom? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, onde eu vou te contar muito mais coisa interessante. Roger Machado pode assumir o Red Bull Bragantino. Vou te falar sobre Lamine Yamal, que foi comparado a Neymar. Bora conversar sobre Manchester United e muito mais. Então, sem mais enrolações, solta a intro! O Red Bull Bragantino demitiu ontem Fernando Seabra, que não resistiu à derrota por 3-0 para o Vasco no fim de semana, e agora o clube está à procura de um novo técnico. Segundo informação do jornalista Eberson Martins, um dos grandes favoritos a assumir o cargo é Roger Machado, que está livre no mercado desde quando foi demitido do Internacional no mês passado. Uma coisa que pode contribuir bastante no desfecho positivo da conversa é a boa relação que Roger Machado tem com o diretor do Red Bull Bragantino, Diego Serri, já que ambos trabalharam juntos no Bahia em 2019. Detalhe curioso é que caso assuma mesmo a equipe paulista, Roger Machado será concorrente direto do Internacional na luta contra o rebaixamento. Afinal, o clube de Bragança tem apenas um ponto a mais que o Colorado na tabela. O jogo entre São Paulo e Bahia, que aconteceu no final de semana, marcou a despedida do Morumbis na temporada. Isso é porque o time comandado por Hernan Crespo não jogará a reta final do Campeonato Brasileiro em seu estádio. Inclusive, ontem o tricolor confirmou que fará seus 4 jogos finais da temporada como mandante lá na Vila Belmiro, em Santos. Pra quem não sabe, o estádio do São Paulo irá receber uma série de shows nesse próximo mês. Imagine Dragons, Linkin Park, Dua Lipa e Oasis. Por conta disso, a equipe vai ficar afastada de casa. Os jogos na Vila Belmiro serão contra Flamengo no dia 5 de novembro pela 32ª rodada, contra Red Bull Bragantino no dia 8 pela 33ª, contra o Juventude no dia 23 pela 35ª rodada e depois pega o Internacional no dia 3 de dezembro pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois dos shows lá no Morumbis, o gramado será replantado. Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos para te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós.
Se você tá aqui é porque você ama futebol e eu quero te contar aonde é que eu faço as minhas apostas esportivas, que é lá na Blaze, plataforma somente para maiores de 18 anos e onde você sempre tem que jogar com muita responsabilidade. Lembrando que se você for menor de idade, tem que pular essa parte do vídeo, tá bom? Aqui na Blaze tem odds ao vivo o tempo inteiro, a navegação é muito fácil e muito prática, tem vários esportes além do futebol e tem várias ligas para você apostar. Tem Brasileirão Série A, Série B, tem Liga dos Campeões, muita coisa. Tô mostrando para vocês aqui o meu histórico das últimas apostas e ficou meio a meio, né? Hoje eu tô de olho nos jogos do Brasileirão e por isso que eu vou entrar na vitória do Cruzeiro contra o Vitória e vou entrar na chance dupla do Mirassol, que vai receber o Botafogo. O Mirassol tá jogando muita bola, não tem como ignorar a fase, né, galera? Pronto, a minha aposta está feita. Clica no link do primeiro comentário fixado e vai lá conhecer a Blaze, para você poder fazer as suas apostas nos seus jogos favoritos. Apesar de ter renovado o contrato com o Inter Miami até 2028, Messi ainda segue em dúvida sobre sua participação na Copa do Mundo do ano que vem e falou o seguinte em entrevista à NBC News nesta semana: "É algo extraordinário poder estar em uma Copa e eu adoraria. Vou avaliar isso quando começar a pré-temporada do ano que vem com o Inter Miami e ver se consigo estar 100%. Tenho muita vontade de ir porque é uma Copa do Mundo. Nós ganhamos a última Copa e poder defender esse título novamente em campo é espetacular, porque é sempre um sonho jogar pela seleção, especialmente em competições oficiais." Essa entrevista é bem extensa, né? E tem uma parte lá que o Messi fala que quer ver, né, se ele consegue ser útil para a seleção argentina para depois tomar a decisão final se vai participar da Copa do Mundo ou não. E eu acho que não tem nem discussão em relação a isso, né, galera? O Messi, obviamente, ainda é muito útil à seleção argentina e vai continuar sendo útil aí ano que vem, né? Então eu acredito que ele vai sim participar da Copa do Mundo. Porém, vale a pena lembrar que ele ainda está pensativo. Lamine Yamal foi muito criticado pelo jornal Marca por conta de suas atitudes no El Clássico, que geraram uma baita confusão após o apito final. E, inclusive, ele foi comparado pelo jornal com Neymar. Lamine Yamal escolheu o caminho de Neymar. Ele, que havia provocado o El Clássico com alguns comentários infelizes, foi uma sombra do que era antes. O fato é que, apesar de todo o trabalho que fez, deu muito pouco ao seu time e acabou cercado por jogadores do Real Madrid que não o perdoaram por chamá-los de ladrões. Lamine, que tem tudo para ser o melhor jogador do mundo, precisa ser mais cuidadoso com suas atuações se não quiser se tornar um jogador impopular, considerando que ele poderia se espelhar em ídolos do Barça como Messi, Xavi e Iniesta. É uma pena que ele insista em ser Neymar. Meus amigos, então aí o jornal Marca comparou Lamine Yamal com Neymar e não de uma forma boa, de uma forma depreciativa, né? Como se ele estivesse acabando aos poucos com a sua carreira já, apesar de jovem. Não tem como negar que ultimamente o Yamal tem tido aí decisões infelizes, né? Principalmente fora das quatro linhas. Parece que ele tá cada vez mais marrento e cada vez colecionando mais polêmicas. E o pai dele, ao invés de ajudá-lo, né, acaba o prejudicando ainda mais, também com várias polêmicas, como por exemplo durante a Bola de Ouro, né, que ele tava bravo porque o Barcelona estava apoiando mais o Rafinha do que o Lamine Yamal. O Manchester United demonstrou interesse em contratar Jude Bellingham, que está tendo um pouco de dificuldade em se adaptar ao Borussia, e a ideia era fazer uma oferta em janeiro. Porém, o jornal Mirror informou que o jogador não tem interesse nenhum em se mudar para os Diabos Vermelhos e vai continuar a tentar se adaptar à Bundesliga. Outro alvo que o Manchester mira para reforçar o meio-campo é o jovem Elliot Anderson, que vem se destacando bastante pelo Nottingham Forest. Inclusive, a Sky Sports informou que o clube vem monitorando de perto o jogador e promete competir com os outros interessados por ele, como por exemplo o Newcastle. O grande problema será o valor pedido pelo Forest, já que foi divulgado pela imprensa inglesa que eles querem no mínimo 120 milhões de euros por ele, e vale a pena lembrar que Elliot Anderson não possui multa rescisória, ou seja, o Forest pode pedir quanto quiser pelo meio-campista.
Completando sobre o Manchester United, Rasmus Højlund não deve voltar mais para lá. Isso porque o jornalista Fabrizio Romano informou que o Napoli já avisou aos Diabos Vermelhos que quer contratar o jogador em definitivo, ativando a sua opção de compra. O atacante marcou 4 gols em 6 jogos pelo clube italiano e já os encantou. A ideia do Napoli é exercer a cláusula de compra já na janela de janeiro, o que poderá render 44 milhões de euros aos cofres do Manchester United. Meus amigos, então bastante coisa sobre os Diabos Vermelhos. Jobe Bellingham é alvo, mas por enquanto não tem muito interesse. Elliot Anderson é outro alvo, mas esse valor pedido pelo Forest é uma coisa absurda na minha opinião, tá? 120 milhões é uma coisa de maluco. E em relação ao Rasmus Højlund, eu acho que ninguém tinha dúvida que ele era um ótimo atacante, né? O cara brilhou muito pela Atalanta, infelizmente não acabou dando certo lá no Manchester United, assim como vários outros jogadores, e agora de volta à Itália, ele está recuperando seu bom futebol, vem marcando bastante gol pelo Napoli e também pela sua seleção. Então, na minha opinião, o Napoli vai estar fazendo uma baita compra, ainda mais gastando aí ao redor, né, de 40 milhões de euros. Esse foi o vídeo desta terça-feira, espero que vocês tenham gostado, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.